galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa resolução de questões aqui na nossa Maratona R1 no YouTube. Então, quem não me conhece aí, muito prazer, meu nome é Joana Rezende, eu sou médica pediatra, sou professora de pediatria aqui da Medway. Talvez já tenha aparecido no YouTube, no Instagram de vocês, no Patrocinados, talvez você não aguente mais olhar na minha cara, mas eu te peço, me dê um pouco da sua atenção, hoje vai ser bom. Como foi mais cedo, se você não viu a nossa aula hoje de sala de parto, o primeiro foco mais importante do Enare está disponível aqui no YouTube, aberto para todo mundo. Não vão ser todas que vão ficar, logicamente. A gente está disponibilizando um pouquinho do nosso intensivo Enare aqui no YouTube. Só os primeiros focos para você ter clareza do que a gente vai conversar. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde todo mundo. Prazerzaço estar aqui com vocês. Hoje, a nossa ideia aqui, eu vou tomar meia horinha, 35 minutos talvez, para a gente inaugurar a nossa maratona do R1. E a ideia aqui hoje é a gente discutir 5 questões selecionadas a dedo opa, olha eu errando aqui, do Enare, para a gente conversar e discutir essas questões e resolver, falando um pouquinho sobre como é a prova do Enare, para você levar um pouquinho da pediatria do Enare ali para quando chegar a hora da sua prova. Ao longo dessa semana a gente vai ter mais uma série de aulas, então todo dia, meio-dia vai estar rolando uma aula sim, teórica, aula mesmo, aula da gente falando sobre o foco, discutindo os principais assuntos e
às 6 horas da tarde, alguns dias vai ter 2, tá? Tanto meio-dia quanto às 6 horas da tarde, a gente vai entrar numa resolução de questões selecionadas a dedo de cada uma dessas bancas que a gente optou a falar aqui com vocês ao longo dessa semana. Então hoje a gente fala de ENARE, assunto quentíssimo, assunto que está aí na boca do povo, todo mundo querendo saber de ENARE, quem será, quais instituições será que vão ser hoje abraçadas ali pela ENARE. Tem instituição na minha cidade natal, no Rio de Janeiro, tem instituição em praticamente todos os estados já do Brasil, do Rio de Janeiro, e isso tudo a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre como é o padrão da prova do ENARE. Antes de qualquer coisa, a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês, né? Por que eu tô aqui? Quem que é Medway? Eu nunca ouvi falar em Medway na minha vida, Joana. Bom, muito prazer. Até pouco tempo atrás, a gente fazia basicamente ali aquele direcionamento que o pessoal já conhece para São Paulo. Então, até o Intensivo São Paulo está rolando agora nesse momento, né? A gente conversa muito com vocês sobre São Paulo, instituições de São Paulo, as principais instituições, mas a gente quer ir além. E por que a gente fala? Será que dá certo esse negócio de falar de São Paulo? Será que dá certo esse tal de direcionamento que você tanto está falando? Bom, a gente deixa aqui para tentar provar o nosso ponto aqui. Eu acho que dá para provar bastante bem aqui quando a gente fala que aproximadamente 50% dos aprovados na USP Ribeirão, na Unifesp, na Unicamp, no IANSP aqui de São Paulo, foram alunos da Medway. Além de 1 em cada 3 dos aprovados do SUS São Paulo, que é virtualmente o maior processo de residência médica do país, e também do Sírio-Libanês aqui de São Paulo. A gente tem hoje o Extensivo São Paulo, o Intensivo São Paulo, focados em como cada um desses assuntos, quais são os assuntos que mais caem, de que maneira eles são cobrados, qual é o padrão de cada uma dessas bancas, é uma prova mais decoreba, é uma prova mais raciocínio clínico, o que tem que saber, que referências cada uma dessas instituições usa mais, que cuidados a gente tem que ter ali na hora de fazer a nossa prova. Então, a ideia, eu estou aqui hoje conversando com vocês sobre ENARE, é trazer justamente esse direcionamento de São Paulo, agora transferido para a prova que atualmente talvez tenha aí o potencial de se tornar a maior prova do país, em termos de quantidade de pessoas fazendo o concurso de residência médica. Então eu quero te passar um pouquinho do o que cai, como é cobrado, qual é o feeling dessa prova, para você brilhar ali em novembro, dezembro, quando é que quer que seja, o ENARE seja ao longo desse ano. Então só para a gente conversar um pouquinho mais, vem aí esse ano, com muito, muito, muito orgulho, eu trago isso para vocês. A gente vai trazer tanto o Intensivo ENARE, quanto o Intensivo Minas Gerais, o Intensivo Paraná e o Intensivo Bahia, abordando as principais instituições de cada um desses estados. Então você quer prestar PSU, você quer prestar MP, você quer prestar SUS Bahia, cola aqui com a gente que é sucesso. Eu não vou falar mais detalhes aqui para vocês. Tudo vai estar disponível na nossa live de lançamento. Eu vou estar com vocês de novo, você vai aguentar uma olhada na minha cara, no dia 31 de julho, domingueira de noite. Fica atento, a gente vai disponibilizar informações no nosso Instagram. Se inscreve na semana da Maratona do R1, você vai receber todas as notícias e os cursos vão estar disponíveis para você a partir do dia 1º de agosto. Fechadíssimo? Então vamos continuar. Para a gente finalizar essa introdução, eu preciso te pedir, se você caiu aqui de paraquedas, se apareceu ali um negocinho piscando no seu YouTube, do tipo, olha, aula nova da Medway, você caiu aqui para olhar o que era. Essa aula faz parte da Maratona R1 da Medway, em que a gente vai conversar sobre essas instituições que eu comentei ainda agora com você, e a gente vai estar aí ao longo dessa semana intensamente unidos, com aulas ao meio-dia e aulas às 6 horas da tarde, sempre uma aula sobre um foco, uma aula mais com formato teórico expositivo, e agora com esse formato de resolução de questões. Não vai demorar muito, meia hora a gente mata aqui as questões em si, tirando essa introduçãozinha, então se inscreve, que mais está disponível no Maratona do R1 da Medway. O nosso free trial vai estar disponível. Então, para a gente finalizar, né, vamos sintetizar tudo aqui. As aulas direcionadas que vão acontecer ao meio-dia, em alguns dias aí a 1 hora da tarde, de segunda a sexta, resolução de questões nesse horário das 6 horas da tarde, guias estatísticos voltados para essas instituições que a gente está falando aqui com vocês, estão disponíveis para vocês. Dá um bisu, checa aqui no link, se inscreve na Maratona R1 São Paulo, que a gente vai enviar para vocês. E, além do mais, os simulados específicos vão estar disponíveis para vocês. Repara só, a gente vai disponibilizar um simulado no sábado e no domingo dessa semana. Aí depende aí de qual instituição
que você está interessado em fazer um simulado exclusivo Medway, inédito, para você entender como é que é o foco daquela instituição. E ao longo da semana que vem, então aí começando a partir do dia 1º de agosto, na verdade começando a partir do dia 2 de agosto, a gente vai maratonar essa correção de simulados ao vivo com vocês. Fechadíssimo? Não é pouca coisa, então se inscreve. O link para inscrição está aqui embaixo, mas vai aparecer aqui no QR Code também. Além disso, a gente vai estar disponibilizando o free trial do curso, ou seja, falei aqui alguma coisa que te interessou, você vai prestar prova para alguma dessas instituições, você está com medo de comprar um curso de uma empresa que, sei lá, às vezes você não foi aluno da Medway, você não queria São Paulo, você não tinha esse contato próximo aqui da gente, você me via e não aguentava mais olhar minha cara. Então, a gente disponibilizou aqui para você o aproveitamento gratuito do nosso curso por 7 dias. Olha, clica aqui no QR Code, se inscreve, o link está aqui embaixo também na descrição para você participar do nosso free trial. Fechou? Além disso, tem coisa pra caramba, tô falando que tem coisa pra caramba, a gente vai sortear um curso, sabe aquela live que eu falei lá no dia 31 de julho? No dia 31 de julho a gente vai sortear os cursos dos quais eu comentei e associado a isso a inscrição de uma prova no estado que você quiser, aí em estado foi ótimo, no estado que você quiser prestar. Então, você quer prestar PSU e você ganhou o sorteio, beleza, a gente vai pagar o PSU para você. A gente sabe que isso faz diferença ali na hora H, transporte, prova, é um monte de prova, tem que sair do estado, tem que prestar prova em outro lugar. Beleza, a Medway está aqui para estar junto com você. E além disso, você se inscrevendo também na Maratona do R1, você tem acesso antecipado a condições especiais para vir com a gente nos nossos cursos. Então não deixa de se inscrever, clica no link, abre no QR Code, vem com a gente. Se você caiu por acaso, não estava inscrito na Maratona de R1, você será muito mais do que bem-vindo. Fechadíssimo? Vamos começar? Sem lenga-lenga? Vamos seguir então, vamos começar as 5 questões de resolução do ENARE e eu gosto de começar trazendo o assunto que a gente comentou hoje ao meio-dia. Se você não assistiu a aula, tá salva, dá um bisu. Eu sei que meio-dia nem todo mundo está disponível, a gente deixou a aula salva justamente para você conseguir assistir. Foi uma aula de sala de parto. Quando eu falo de sala de parto, eu estou falando principalmente de reanimação neonatal, que é um assunto batido, é um assunto que não dá para errar. Então, a primeira questão que eu selecionei aqui é uma questão tranquila. Você vai olhar e falar, fechou, tranquilo. Como é que é o padrão da prova do ENARE? O padrão da prova do ENARE é uma prova muito bem feita e é uma prova que flerta mais com o padrão de raciocínio clínico. É uma prova bastante direta, com enunciados geralmente curtos e que vão direto ao ponto e gostam de cobrar algumas coisas que nem toda prova cobra. Então, eu puxei algumas dessas questões, não são questões fáceis. Você vai olhar que a primeira tá tranquila, daí em diante a gente dá uma pesada de mão. Questões que caíram no ENARE como foram, exatamente, não mexi nada, para a gente abordar alguns assuntos que o ENARE gosta muito, como, por exemplo, urologia pediátrica. Então, toda essa parte na urologia, o CIP, né, entra aí, flerta com a cirurgia pediátrica, como, por exemplo, adolescente. Eu nem trouxe esse assunto aqui, mas adolescente, né, a consulta do adolescente é uma coisa que o ENARE gosta muito. Vamos ver, vamos dar um bisu, vamos começar então com uma que vai ser mais tranquila. Vamos falar então de sala de parto. Vamos pegar uma questão do ENARE 2022. O enunciado é o seguinte: em qual das seguintes situações pode-se proceder ao clampeamento tardio do cordão umbilical? Pausa esse vídeo, resolve. Letra A, descolamento prematuro de placenta. Letra B, nó verdadeiro do cordão umbilical. Letra C, ausência de tônus muscular e flexão. Letra D, placenta prévia. E letra E, prematuro de 34 semanas. Quando a gente fala de clampeamento tardio do cordão, primeiro vamos caracterizar, classificar. O que é clampeamento tardio de cordão umbilical? Essa definição é um pouco controversa, mas basicamente é quando o meu clampeamento não é imediato. Existem algumas situações em que eu sou obrigada a sair correndo com a minha criança para a mesa de reanimação neonatal. Situações em que a vitalidade da minha criança está comprometida. Onde que isso aparece aqui nas minhas opções? Eu posso colocar aqui na letra C. Se eu tenho uma criança que nasce com um tônus muscular flácido, uma criança que não está fletida, uma criança que não tem um tônus bem constituído, isso é um sinal de má vitalidade pediátrica. Eu não posso esperar. Eu não posso deixar achar que está tranquilão e só levar a criança daqui a 60 segundos. Então, a C já está excluída. Não é uma outra situação em que eu possa fazer o descolamento prematuro, o clampeamento tardio do cordão. E aí a gente olha a alternativa A, descolamento prematuro.
Alternativa B, nó verdadeiro. Alternativa D, placenta prévia. Todas alternativas em que a circulação placento-fetal, circulação placentária ali, materno-fetal da minha criança não está legal. Tem alguma obstrução, tem alguma coisa que pode estar causando algum sofrimento. E isso aqui, sala de parto, como a gente comentou na aula mais cedo, é um assunto que teve modificação agora, esse ano, em 2022. Essas indicações eram indicações tradicionais de clampeamento imediato do cordão, porque não tinha benefício. Para que eu vou deixar uma criança com nó verdadeiro de cordão umbilical sem clampear? O que está passando ali? É um nó verdadeiro, cara, não tem nada, não tem sangue chegando na minha criança. Os benefícios que eu espero do clampeamento tardio do cordão, principalmente ali, índices hematimétricos adequados numa criança de 3 a 6 meses, não tinha equivalente aqui. Então, na realidade, essa questão, a única alternativa que me tranquiliza aqui, se a criança nasce com uma boa vitalidade fetal, é um prematuro de 34 semanas. Fechado? Vamos entender isso um pouquinho mais a fundo? Vamos dar um bizu aqui então. Quando a gente tem um recém-nascido, chegou o recém-nascido para você, está na sala de parto, ou mais comumente você está na questão, e fala para você que nasceu um recém-nascido de qualquer idade gestacional. A primeira coisa que você vai observar, você tem 3 perguntas para fazer. Se nasceu maior ou igual a 34 semanas e a vitalidade do meu recém-nascido. Como que eu observo a vitalidade do recém-nascido? São as outras 2 perguntinhas que você vai fazer. Esse recém-nascido está respirando ou chorando e esse recém-nascido tem um tônus muscular em flexão. Se eu tenho essas 2 condições perfeitas, eu respondo sim para as 2, é uma criança que respira, é uma criança que tem tônus muscular em flexão, independente do que esteja acontecendo. A criança nasceu com um olho só, a criança nasceu laranja, verde, não importa. A criança está respirando ou chorando, a criança tem tônus muscular em flexão, ela nasceu com uma boa vitalidade. E aí eu posso prosseguir ao meu clampeamento não imediato do cordão. Tem gente que fala que os 2 são clampeamentos tardio, tem gente que fala que o tardio é só acima de 60 segundos. Fato é que eu não preciso sair correndo para clampear imediatamente nesse instante. Se é uma criança menor que 34 semanas, eu vou clampear com mais de 30 segundos. Se é uma criança com 34 semanas ou mais, eu vou clampear esse cordão com mais de 60 segundos, porque a vitalidade dele está adequada. Agora, se qualquer coisa diferente disso acontece, vamos supor, a criança, eu vou observar a vitalidade, independente da idade. Eu não estou aqui falando de 34 semanas. A vitalidade está ruim. Ela nasceu sem respirar ou chorar, ou então ela nasceu sem tônus muscular, ou então ela nasceu sem os 2. Isso aqui é igual a clampeamento imediato do cordão, independente da idade gestacional da minha criança. Combinadíssimo? Então é assim que a gente vai matar as questões de clampeamento, questão batida. Fechou? O que mudou em 2022? Qual foi a grande atualização que a gente teve? Antigamente, alterações na circulação placentária eram iguais a clampeamento imediato. Esse ano, com as diretrizes atualizadas da Sociedade Brasileira de Pediatria, a recomendação geral é que faltam estudos para a gente definir o tempo ideal de clampeamento se a gente tem uma alteração na circulação placentária. O que isso quer dizer? Quer dizer que provavelmente nenhuma prova vai cobrar isso daqui. Mas se cobrar, fica atento, porque pode ser que ou venha essa resposta daqui, ou a gente continue fazendo, eu não sei, posso clampear imediatamente, porque na prática é muito isso que ainda está acontecendo. Mas a verdade é que agora existe essa recomendação de estudar um pouco melhor isso para a gente definir se faz mais sentido fazer um clampeamento imediato ou se a gente vai começar a prosseguir num clampeamento mais tardio. Combinadíssimo? Questão fácil, questão batida. Vamos para a próxima? Vamos observar aqui, já peguei uma do Enare 2021. Lembra aqui comigo que o Enare é uma prova recente. É uma prova que veio aí nos últimos 2 anos e que é uma prova que manteve um padrão entre 2021 e 2022 e provavelmente, por ser uma prova de padrão nacional, é uma prova sempre muito bem feita, uma prova que tem uma variabilidade de assuntos grande, não vai te cobrar só neuroped, só neonatologia. É uma prova que cobra a pediatria, ela aborda a pediatria de uma maneira muito geral, inclusive com assuntos que recorrentemente não são cobrados em outras instituições. Então vamos ler essa daqui para a gente ter clareza do que vai cair. Paciente de 6 meses de idade é levado à consulta de puericultura. Ele tem um bom ganho de peso e um desenvolvimento normal, em aleitamento materno exclusivo e com vacinação atualizada.
Maravilha, parabéns a esses pais. Ao examinar o seu paciente, o pediatra nota que o testículo esquerdo não está na bolsa testicular. O que vamos fazer a partir de agora? O que é relevante aqui? A idade é importante da gente ter a clareza, 6 meses de idade, e que a criança está toda ótima, exceto por um testículo esquerdo que não está ali. Vamos lá, qual é a alternativa correta em relação ao caso clínico que a gente vai fazer? Se a gente conseguir localizar, pausa esse vídeo e faz, tá? Eu vou começar a ler, mas pausa, faz, não me espera, não me espera. Vamos lá. Se o pediatra consegue examinar e levar o testículo até a bolsa, não tem criptorquidia, mesmo que o testículo não permaneça ali. Com o exame físico detalhado, o pediatra pode afirmar que se trata de anorquia. Na letra C, a criptorquidia não está associada à morbidade para o paciente. Na letra D, essa condição é mais comum em prematuros e, na maioria, os testículos se posicionarão de maneira correta ao longo do primeiro ano de vida. E letra E, a hérnia inguinal está presente na maioria dos casos unilaterais, mas não ocorre nos casos bilaterais. Questãozinha bonita, questãozinha de cirurgia pediátrica de um assunto extremamente controverso, mas a gente vai sintetizar aqui tanto o diagnóstico quanto o manejo e o tratamento dessa condição tão clássica que é a criptorquidia. Condição essa que frequentemente está associada com prematuros e que vai se resolver ao longo do primeiro ano de vida, principalmente aí ao longo dos primeiros 6 meses de vida. Então a gente já tem uma questão aqui, uma alternativa bastante interessante. Vamos dar uma olhada? Se eu consigo descer, se eu consigo localizar e desço esse testículo, ou seja, ele consegue chegar ali até o testículo, mas não fica ali, filhão, isso é criptorquidia, isso é uma distopia testicular. Eu sei que existe testículo e eu sei que ele consegue chegar até ali, mas se ele não está ali, ele está sendo cultivado, ele está crescendo fora do lugar que é onde ele devia estar. E isso traz, ao contrário do que a letra C fala, uma morbidade para o paciente. Existe um risco maior quando eu tenho aí um desenvolvimento do testículo num ambiente, numa temperatura diferente da bolsa testicular, por exemplo, eu tenho risco maior de câncer testicular na minha criança e no meu adolescente. Então, a letra C já ficou esquisita, a letra A é contra a definição de criptorquidia. Criptorquidia é um testículo que está fora da cavidade testicular. Então, a letra A também não está correta. Na letra B, eu posso, só com o meu exame físico, afirmar que o meu paciente não tem testículo? A anorquia não se desenvolveu um testículo? Não necessariamente. Eu posso encontrá-lo. Se eu encontro um testículo ali no canal inguinal, se eu encontro um testículo ectópico, um testículo na base do pênis, um testículo em região femoral, e aí eu não estou te falando que é ectópico porque ele não está nem no caminho de descida que ele deveria estar, se eu encontro, beleza, eu sei que tem testículo. Se eu não encontro, existe uma chance desse testículo, na realidade, estar dentro da cavidade abdominal. Então, eu não posso garantir que não ter encontrado no exame físico quer dizer que não exista. E, por fim, a letra E. A hérnia inguinal está presente na maioria dos casos unilaterais, mas não ocorre nos casos bilaterais, não é real. Ela também ocorre nos casos bilaterais, é uma questão conceitual. A gente fica com a nossa alternativa D como resposta dessa questão. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Vamos dar uma olhada aqui? Basicamente, quando a gente fala de testículos não descidos, quando a gente fala de criptorquidia, quando a gente fala de testículo ectópico, a gente tem uma diferenciação e vários locais diferentes que no exame físico eu vou procurar, ou o cirurgião pediátrico vai procurar, onde esse testículo se encontra. Pode ser um testículo que não desceu. E aqui desse lado, faz uma divisão aqui, desse lado aqui, quando eu estou te falando do 1, do 2 e do 3, eu tenho testículos que não desceram. Testículos que, ao palpar o canal inguinal da minha criança, ali o trajeto, né, ao longo do ligamento inguinal, eu consigo sentir onde esse testículo se encontra. Ou então eu posso ter testículos ectópicos, um testículo aqui na região femoral, um testículo numa região aqui femoral, mais glútea, perineal, e um testículo aqui na base do pênis. E eu, por exemplo, no caso do 1, provavelmente eu não vou conseguir palpar esse testículo. É aquela situação em que eu comentei, de um testículo localizado em ambiente intraabdominal. Isso aqui tudo vai diferenciar qual vai ser o manejo da minha criança a partir de agora. Então, vamos dar uma bisoiada? Então, para a gente sintetizar o que a gente tem que levar para a prova sobre esse assunto, primeiro ponto, definição, classificação. O que é uma criptorquidia, né? Criptorquidia nada mais é que a ausência do testículo na bolsa escrotal. Seja ele
existente, não existente, está dentro da cavidade abdominal, está no canal inguinal, está ectópico, tudo isso aí entra no balaio que a gente chama de criptorquidia. E como a gente já comentou no slide anterior, ele é muito mais comum em prematuros, inclusive ele pode ser bilateral, 25%, até 25% dos casos. A gente tem aí uma bilateralidade da criptorquidia e ele pode haver essa descida no período pós-natal. Então, o meu RN, o meu lactente, pode ter essa descida do testículo ao longo das primeiras semanas de vida e até ao longo dos primeiros meses de vida. Não é comum, por mais que o manejo aqui da criptorquidia seja bastante controverso, não é comum que a gente tome decisões drásticas, como por exemplo uma cirurgia, até os 6 meses de vida. Então, essa criança completou os 6 meses de vida, aí eu começo a me preocupar um pouco mais com o que eu vou fazer, quando eu vou operar, tudo isso aí de manejo do meu paciente. Então, repara aqui para mim, para a gente sintetizar exame físico da minha criança. Estou no meu consultório pediátrico, ou então encaminhei já para o meu cirurgião pediátrico. O que, resumidamente, a gente vai observar? Onde esse testículo se encontra? Eu consigo palpá-lo? Eu consigo palpar ele? Ele está distópico? Ele está no canal e ele só não desceu? Maravilha! Eu vou fazer, então, na criança maior de 6 meses de idade, eu vou colocar esse canal dentro da bolsa testicular e vou rafiá-lo. Vou fixar ele dentro da bolsa testicular. O nome dessa cirurgia é orquidopexia. Se eu não consigo palpar esse meu testículo, eu fiz ali um exame super minucioso, dependendo de como for o meu cirurgião pediátrico, até sedou a criança para fazer um exame muito cuidadoso e não consegue palpar. Será que existe testículo? Será que está dentro da cavidade abdominal? E se tiver, o risco dessa criança desenvolver uma malignidade, ele existe. Então, o que eu tenho que fazer aqui é ser mais cuidadosa e, geralmente, a maioria dos guidelines recomenda que eu prossiga aí para uma videolaparoscopia diagnóstica. Vou fazer um corte pequeno, vou observar por vídeo se existe testículo na cavidade abdominal dessa criança para eu ter a clareza se eu tiro ou não. Fechou? Por fim, só um ponto, um plus aí. Se eu tenho um testículo que ele se encontra dentro do canal, dentro da bolsa testicular, mas ele retrai com o reflexo cremastérico, eu não tenho que me preocupar. Isso aqui vai ser a mesma coisa que segmento clínico sem necessidade de orquidopexia. Combinadíssimo? Ponto importante, Enari gosta de cirurgia pediátrica, gosta desse lado mais urológico, então leva esse conceito, seja para o Enari, seja para as outras provas que vocês vão fazer ao longo aí desse ano. Vamos para a nossa terceira questão, vamos para o Enari 2021. Considerando as medidas terapêuticas da constipação intestinal funcional, assinale a alternativa incorreta. Atenção aqui, Enari gosta desse padrão de banca de questão incorreta, exceto. Tudo isso aí são questões que vocês têm que estar muito atentos. Às vezes vai vir em letra maiúscula para ficar mais claro, às vezes não. Então presta atenção nesse tipo de questão. Vamos dar uma olhada? Pausa esse vídeo, faz a questão. As outras alternativas estão no próximo slide. Vamos lá que eu vou ler com vocês. Na letra A, ele fala assim, de novo, alternativa incorreta sobre constipação intestinal funcional. A letra A fala que educação e orientação sobre o desejo de evacuar, evitar atitudes que protelam, que demoram, a criança fica prendendo ali a evacuação, aproveitar o reflexo gastrocólico e evacuar, tentar evacuar pelo menos uma vez ao dia, são condutas adequadas aí que a gente tem para fazer com a nossa criança com constipação intestinal funcional. Beleza, maravilha, parece tudo bem. Na letra B, para manutenção, quando indicada, a gente vai fazer um laxante por via oral, diariamente, na dose individualizada para obter regularização do hábito intestinal. E para lactentes, uma opção segura é o óleo mineral. Na letra C, a gente comenta de incontinência fecal por retenção, massa fecal. Eu consigo palpar uma massa ali endurecida no quadrante inferior esquerdo, ou então a linfocilíaca esquerda. Reto preenchido com fezes são manifestações clínicas indicativas de impactação fecal. Nesse caso, o esvaziamento constitui, ou a desimpactação, constitui a primeira e imprescindível etapa. Eu não posso prosseguir sem fazer essa etapa de desimpactação, geralmente com uma dose mais alta do meu laxativo. Na letra D, ele coloca da desimpactação, que pode ser realizada com enema, por via retal ou por via oral, e é necessário, em geral, 3 a 5 dias para a gente conseguir uma plena desimpactação. Para finalizar, na letra E, em geral, os enemas são realizados com solução fosfatada a partir de 2 anos de idade. Em lactentes, geralmente mini-enemas com sorbitol, e no ambiente hospitalar, a solução glicerinada é uma boa alternativa. Qual dessas não está correta? Vamos dar uma olhada rapidinho? Vamos de trás para frente?
Vamos nesse slide aqui. Na letra E, a gente comenta aqui de soluções que de fato são utilizadas para a faixa etária pediátrica, principalmente a partir aqui de 2 anos de idade, sendo que nos lactentes a gente usa geralmente a solução com sorbitol. É a preferencial realmente nessa faixa etária pediátrica. Quando a gente fala, tanto a C quanto a D falam de desimpactação, ou então, como a C coloca, como medida de esvaziamento. Isso aí é, de fato, a principal medida que a gente vai fazer. Estou diante de um paciente impactado, estou diante de um paciente que tem um bolo fecal ressecado ali na parte final do cólon dele, a gente tem que desimpactar. Assim como a letra D comenta, normalmente aí 3 a 5 dias para a gente conseguir uma plena desimpactação. Na letra B, a gente comenta da manutenção. Então, aqui é uma outra etapa seguinte à desimpactação, que vai ser realizada por laxativo via oral. E olha aqui, qual é o erro dessa questão? Já estou aqui dando a resposta. A letra B comenta que uma opção segura em lactente é o óleo mineral. Esse é o deslize da questão. Essa é a razão pela qual a letra B é a nossa resposta da questão. Na letra A, tudo certo. Educação, medida educativa, medida conservadora, medida comportamental. Na faixa etária pediátrica, com certeza, ou pelo menos na maioria das vezes, isso vai ser uma coisa muito importante. Você precisa educar a sua criança, você precisa educar a família sobre como você pode ajudar essa criança a não ter comportamentos retentivos que vão impactar ali na constipação intestinal funcional. Vamos dar uma olhada em constipação intestinal funcional? Qual é o algoritmo clássico aí de manejo da questão? Como é que a questão vai te cobrar esse tópico específico? Primeiro de tudo, você tem que diagnosticar a constipação. Como é que você vai fazer isso? Você vai observar os critérios de Roma 4. O que a gente observa? É uma criança que geralmente preenche aí 2 critérios. Poxa, tem constipação, que é uma constipação que impacta ali, tem uma fezes em grande volume, é uma constipação que pode vir associada com dor abdominal, é uma constipação que impacta em diversos dias da vida, não é uma coisa pontual ali, uma semana só na vida dessa criança. Então, tudo isso aí vai entrar no diagnóstico. A questão geralmente não vai te dificultar nesse aspecto. Você identificou que tem uma criança constipada, tem comportamento retentivo, tem alguma história de bullying associado, seu diagnóstico de constipação está feito. O segundo ponto, e aqui sim a questão adora pegar, é excluir causas patológicas, sinais de alarme de constipação. O que a gente pode observar? Poxa, tem aí alguma causa, uma hepatomegalia, uma hepatosplenomegalia, tem alguma alteração que indica que essa constipação não veio só com uma introdução alimentar, por exemplo. É uma criança que tem constipação desde os primeiros dias de vida. É uma criança que evacuou, eliminou mecônio depois de 48 horas de vida. Isso aqui é um sinal de alarme bastante característico. É uma criança que, por algum motivo, tem alguma alteração ali em região sacral, tem alguma alteração de medula, podendo indicar uma medula ancorada, podendo indicar alguma alteração de fato esfincteriana que vai provocar uma constipação patológica, e não só uma constipação estrutural, e não só uma constipação funcional. Um ponto aqui importante é que sangramento pode ser só por uma fissura anal. Se você não tem fissura anal e tem sangramento, isso é um sinal de alarme. Se é uma fissura anal causando um sangramento, isso aí ainda pode estar dentro de um quadro de constipação intestinal funcional. E aí a gente passa para a nossa terceira etapa, a etapa de tratamento dessa criança. Identificado que é um quadro de constipação, identificado que é um quadro de constipação intestinal funcional, eu vou tratá-la. Como a gente vai fazer esse manejo? Importante associar o manejo não farmacológico com o manejo farmacológico. No manejo não farmacológico, a alternativa A já falava pra gente. Eu vou fazer um treinamento comportamental adequado, vou aproveitar o reflexo gastrocólico, ou seja, acabou de comer, senta ali no vaso para aproveitar esse reflexo de impactação de comida no estômago, provocando um relaxamento do esfíncter. Eu vou ter uma ingesta adequada de água e fibras. Não é excessiva. Os guidelines já trocaram essa palavra, uma ingesta aumentada de água e fibras. Não, uma ingesta adequada. E eu vou fazer atividade física. Agora, também é importante, é fundamental, eu avaliar se essa criança tem necessidade, e geralmente ela vai ter, de um tratamento farmacológico. Tratamento farmacológico vai ser dividido em 2 etapas. A desimpactação, se necessária, que pode ser realizada, seja pelo mesmo laxativo que a gente usa no tratamento de manutenção, que é o PEG, o polietileno glicol, e a desimpactação pode ser realizada também por um enema, por um clistera e glicerinado, que era o que a nossa alternativa E comentava na questão. Fechou? Maravilha! Quando a gente fala de tratamento
de constipação intestinal funcional é isso. O ponto aqui da questão, para eu dar aquele plus, é óleo mineral não é uma boa solução. Repara que comigo a primeira escolha é o PEG. A gente vai fazer o polietileno glicol sempre que possível. Tem menos chance de complicação, menos chance de pneumonia, menos chance de aspiração, menos chance de cólica para minha criança. É muito mais confortável fazer o PEG do que fazer a lactulona ou até mesmo o óleo mineral. O óleo mineral tem esse risco de haver uma broncoaspiração, a criança aspirar um composto altamente lipídico e isso aqui gerar um quadro de tosse, de pneumonia, de imagem e de complicações aí de dessaturação, enfim, na minha faixa etária, principalmente de lactente. Então, óleo mineral, esquece, não se apegue a ele. Ok? Vamos para a nossa quarta questão. Olha só, questão direta ao ponto. Pausa, responde e vamos lá. Em relação ao nefroblastoma, o famoso tumor de Wilms, é correto afirmar que, letra A, seu pico de incidência é em crianças maiores do que 5 anos. Letra B, é mais agressivo na presença de anaplasia, mesmo quando focal, e em tumores localizados, estádios 1 e estádio 2. Letra C, se manifesta mais comumente como uma massa abdominal muito dolorosa, acompanhada de hematúria macroscópica. Letra D, exige para o seu diagnóstico a realização de biópsia percutânea, nos casos suspeitos de idade compatível. Ou letra E, é o tumor sólido mais comum do meu recém-nascido. Questão bonita, questão que cai na parte de oncohematologia pediátrica, principalmente o diagnóstico diferencial entre o nefroblastoma e o neuroblastoma, ou entre o tumor de Wilms e o neuroblastoma. O neuroblastoma tem algumas dessas características que a gente comentou aqui ao longo das alternativas. Então, quando eu falo para você de tumor mais sólido, mais comum no recém-nascido, eu estou te falando de tumor neuroblastoma. Tumor germinativo ali neurológico, né? Tumor de células da crista neural. Então, aqui não se aplica ao nefroblastoma. A mesma coisa vale para a minha alternativa C. Por mais que o meu tumor de Wilms possa, sim, vir acompanhado de uma hematúria, eventualmente macroscópica, não é tão comum, não é comum que ele venha com uma massa abdominal muito dolorosa. É até mais comum que a minha criança esteja pior clinicamente e que a massa seja mais dolorosa no neuroblastoma, ok? Letra D, para o seu diagnóstico a gente vai fazer biópsia percutânea. Leva um conceito aqui da pediatria, da clínica, da cirurgia, da uro. Raríssimas vezes a gente vai fazer biópsia percutânea em tumor renal, que é o caso do tumor do nefroblastoma. Tumor renal, com frequência, a gente vai proceder à retirada, seja porque é um diagnóstico fácil de ser feito pela imagem, é um nódulo hipercaptante na TC, eu já consigo encaminhar esse paciente para uma nefrectomia parcial, uma nefrectomia total, o que quer que seja, e a biópsia percutânea, frequentemente na urologia, vai estar reservada para casos inoperáveis. Então, a gente não costuma fazer biópsia percutânea para nenhum tipo de tumor renal. E para a gente finalizar, a letra A também está incorreta, porque o pico de incidência do tumor de Wilms é em crianças menores de 5 anos de idade. Ai, maldade! Maldade, sim, geralmente na idade pré-escolar. A gente fica com a nossa alternativa mais correta, a alternativa B. Você podia não saber, você podia não ter essa clareza, mas a gente sabe da patologia que a gente estudou ao longo da graduação, que quando a gente tem uma presença de anaplasia, isso é um indicativo de um tumor mais agressivo. Células mais indiferenciadas, células com uma maior capacidade invasiva, uma maior capacidade aí metastática, geralmente, mesmo ele sendo focal, mesmo sendo em tumores localizados. Falou em anaplasia, geralmente a gente não fica confortável. Um alto grau de anaplasia, tem mais mitose, tem uma série de achados aí na nossa lâmina que a gente não vai gostar de ver para o prognóstico da minha criança. Fechou? Criança, adulto, o que quer que seja. Tumor com anaplasia não é coisa boa. Qual a imagem que eu quero que você fique do tumor de Wilms? Eu quero que você fique com essa imagem fofíssima aqui desse nosso pacientinho. A única diferença aqui é que geralmente a criança do tumor de Wilms é um pouquinho mais velha. 2 anos. Essa aqui deve ser um pouquinho menor. Agora, essa imagem aqui é o quadro clássico que aparece para você na prova de residência. É a criança que está tomando banho. O cuidador estava lá dando banho e, de repente, nunca tinha sentido antes, sentiu uma massa abdominal em flanco e achou esquisito e levou para o consultório pediátrico. Na maior parte das vezes, as questões que trazem um caso clínico de tumor de Wilms vão vir com essa descrição para você.
Ok? Então vamos fazer uma diferenciação rápida sobre tumor de Wilms, o nefroblastoma, do neuroblastoma? Olha aqui para mim. Primeira diferenciação é a idade. O tumor de Wilms, ele tradicionalmente se dá na idade pré-escolar ou no lactente mais terminal, 2 anos e um pouquinho. Enquanto o neuroblastoma, tradicionalmente, é numa idade um pouquinho menor, aí de 1 até 3 anos, no máximo, a gente vai estar identificando o neuroblastoma. O neuroblastoma é o tumor sólido mais comum do recém-nascido, enquanto o nefroblastoma é menos comum. O neuroblastoma cruza, tradicionalmente, a linha média. Então, se eu tenho uma massa que está restrita a um flanco e não atravessa para o outro dimídio do meu paciente, eu vou pensar em nefroblastoma. Se ela atravessa, eu fico muito mais com a ideia de um neuroblastoma. Pensa assim para mim, o rim é de um lado só. Eu gosto de pensar assim para diferenciar. Então, ela vai ficar ali mais restrita na topologia do rim, o nefroblastoma. O neuroblastoma é uma coisa um pouco mais difusa, é mais agressivo. Então, a gente costuma ter esse achado clínico de cruzar a linha média. Somado a isso, olha só, o nefroblastoma, como a gente já comentou, tradicionalmente a criança está em melhor estado geral. Ela pode ter uma hematura, ela pode ter um pouquinho de febre, ela pode ter um pouco de dor abdominal, mas não é o mais tradicional. Quando a gente pega o geral de ambas as apresentações clínicas, o neuroblastoma costuma vir mais, com mais febre, com mais dor óssea, com uma hemorragia, uma equimose bilateral ali em região peripalpebral, que a gente chama de olhos de guaxinim. Então, é uma criança que vem pior para você. É uma criança com aparência de doente. Por isso também aumenta um pouco mais a nossa preocupação. E quando a gente fala aí de achados laboratoriais, só para trazer um pouquinho, a gente pode ter hematura no nefroblastoma e no neuroblastoma é comum a gente ter aí um achado, que às vezes as questões cobram de um aumento no ácido vanilmandélico na urina de 24 horas. Tem outros achados? Tem. A imagem do neuroblastoma pode ser uma imagem mais heterogênea, mas isso aqui você já vai muito bem munido para a sua prova, muito bem munido para o ENARE, da diferenciação entre 2 tumores bastante comuns na faixa etária pediátrica. Fechadíssimo? Vamos matar então, vamos para a nossa quinta e última questão de um assunto que o ENARE também adora. Assunto que no outono, no inverno, é o dia a dia do pediatra. Então tem que dominar. Temos aqui uma menina de 2 anos de idade que foi levada à emergência com tosse intensa e ladrante, rouquidão e estridor inspiratório discreto. Nos dias precedentes à piora da tosse, ela tinha ali um quadro de resfriado comum, rinorreia clara, febre baixa, tosse leve, tudo tranquilo. Não tem sinais de desconforto respiratório no momento. Qual das seguintes opções é a conduta mais adequada para essa paciente? Pausa, olha aqui, responde para mim e vamos prosseguir. A questão ainda facilitou. Essa aqui é uma tranquila, dentre as outras que a gente escolheu. Olha só, o que a gente está diante? Uma criança com IVAS que lá pelas tantas evolui com uma infecção, um acometimento aí de vias aéreas, não só superiores, como intermediárias. Eu tenho um quadro clássico de estridor, de tosse ladrante ou tosse de cachorro e rouquidão. Qual que é a definição diante de um quadro provavelmente viral que me traz esse quadro clínico? Eu estou diante de um quadro de Krupp viral. E repara só, um Krupp viral, a princípio, de boas. Um Krupp viral numa criança que não está muito grave. Ela não tem um desconforto respiratório no momento, ela tem um estridor inspiratório muito discreto. Existe uma pontuação de Krupp viral que a gente pontua ali se tem desconforto respiratório, se tem estridor em repouso ou não, se tem cianose, se tem um quadro mais grave. E dependendo aí da pontuação, a gente pode classificar o nosso Krupp como leve, moderado ou grave. Sendo leve aí abaixo de 6, moderado acima de 8, grave acima de 8, perdão. Então, não precisa decorar toda essa classificação. Mas se eu estou diante de uma criança e eu consigo observar no meu quadro clínico que não tem sintomas de um desconforto respiratório grave, que a criança não desatura, ela não está cianótica e é um estridor discreto, eu estou diante de um Krupp leve. E aí, você nem precisava chegar nesse grau de cuidado com a questão. Você precisava identificar que era um Krupp e pronto. Se é um Krupp, eu não vou fazer, se é um Krupp viral, eu não vou fazer um tratamento com antibiótico terapia. Esquece a minha alternativa A. Se é um Krupp e é um Krupp leve, não tem necessidade nem de eu internar e nem de ser um quadro moderado com potencial risco de progressão da obstrução. Vai com calma, filhão. Não precisa disso tudo. Eu preciso de uma radiografia cervical lateral? O diagnóstico de Krupp é
clínico. Não tem a necessidade de fazer uma radiografia, não estou pensando em diagnósticos diferenciais. Está bem claro para mim do que isso aqui se trata. Eu preciso fornecer oxigênio suplementar para conforto? Numa criança sem desconforto respiratório no momento? Podemos pegar leve. Agora, eu vou prescrever corticoide oral ou parenteral? Sim, eu vou. Corticoide é a pedra-chave do tratamento do croup. Então, observa aqui para mim, quando eu falo de croup viral, eu vou fazer corticoide sempre, inclusive no quadro leve. A adrenalina, que às vezes é a primeira coisa que a gente lembra quando a gente pensa em croup viral, a adrenalina é que vai entrar se for um quadro moderado ou grave de croup. E aí tem uma diferençazinha importante da gente ter clareza, que o corticoide é uma medicação que leva um tempinho para agir, mas ele age por um tempo mais prolongado. A adrenalina, ela entra como um adjuvante para diminuir o grau de obstrução aí das minhas vias aéreas intermediárias, nos quadros moderados ou grave, mas ela dura pouco tempo. Ao final de 2 horas, mais ou menos, a minha criança pode voltar a apresentar toda a sintomatologia que ela estava apresentando anteriormente. Então, vem aqui comigo, ó, diagnóstico do croup viral, um diagnóstico clínico, e ele vai ser constituído de um quadro de rouquidão, tosse ladante ou tosse de cachorro, bastante característica. Você está no pronto-socorro, você ouve lá de longe e você fala, já sei o que é, já bota lá no repouso, que eu já vou prescrever o que quer que seja para essa criança. Vai ter um estridor, tradicionalmente um estridor inspiratório, aquele som bastante agudo em que a criança faz ou qualquer coisa parecida assim. Tentei, falhei um pouquinho, mas esse é o barulho que a gente consegue auscultar. E ele tradicionalmente vem após um quadro de IVAS. Começou como infecção de vias aéreas superiores, desceu e acometeu vias aéreas intermediárias. No quadro do croup moderado ou grave, para simplificar aquele quadrinho de classificação, eu vou ter um estridor mais significativo, moderado, grave, eu vou ter um desconforto respiratório, eu vou ter uma redução da entrada de ar, posso não estar auscultando tão bem ali quando eu tento auscultar o pulmão da minha criança, o rumor vesicular está reduzido, posso ter cianose e até mesmo alteração de consciência, uma criança mais irritada ou mais rebaixada. Com isso daqui, você mata a vasta maioria das questões de croup de qualquer prova, inclusive do ENARE. Já teve, essa questão era de 2021, se eu não me engano, em 2022 apareceu novamente, ou ao contrário, apareceu nos 2 anos, questão de croup viral, e tem que dominar. Sabe por quê? Porque é um assunto tranquilo. Não é muito difícil você acertar uma questão de croup viral. É só ficar atento e lembrar que o corticoide é obrigatório, seja ele via oral, seja ele via sistêmica, parenteral, intravenosa ou intramuscular, que é normalmente a que a gente costuma fazer. Combinadíssimo? Fechamos as nossas 5 questões. Ó, antes de você ir embora, ficou com alguma dúvida? Não entendeu alguma coisa? Cara, quer pedir alguma outra coisa? Quer entender melhor quem é a gente? Do que a gente está conversando? O que a gente tem para te oferecer? Manda um direct lá pra gente. Vai lá no nosso Instagram, @medway.residenciamédica. Se inscreve aqui no canal do YouTube, onde você já está. Só se inscrever aqui no botãozinho aqui embaixo, ativa a notificação e não esquece do free trial que está rolando. 7 dias do nosso intensivo ENARE, do nosso intensivo Bahia, intensivo Minas, intensivo Paraná, já vai ficar disponível. Só acessar aqui. Sorteio do curso vai rolar na nossa live, então já se inscreve, não perde. Se inscreve na Maratona R1 para ter acesso tanto ao sorteio quanto ao acesso antecipado das condições especiais dos nossos cursos. Fechadíssimo? Galera, ó, só botar aqui. Prazer imenso estar aqui com vocês. Como sempre, nos vemos nas próximas semanas. Na semana que vem estou com vocês para toda a correção dos simulados que vocês vão receber neste final de semana. E é isso aí, nos vemos nos próximos dias. Beijo grande, vamos com tudo!
diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.